Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta em dia de jogo do Vasco. Não vou meter sorriso no rosto, que o Vascaíno já tá com a paciência, por aqui. Vasco e Brusque jogam hoje em São Januário, 9 horas da noite, jogo importantíssimo, como eu venho falando. A gente vai falar sobre o jogo e vai falar sobre uma situação que está acontecendo no Vasco. Já passou dos limites do aceitável, que essa divisão da torcida, da política, todos contra o Vasco, parece. Eu quero falar sobre isso aqui, porque eu tô aqui, meu irmão, parece dar vontade de vomitar às vezes, vendo algumas mídias sociais, notinhas de grupos políticos. Eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Eu pago as minhas contas, não vivo de amo Vasco, então quero dar minha opinião aqui e, mais importante, eu quero saber a sua opinião. Então fica ligado que esse programa vai ser quente e a gente já volta depois da vinheta que tá chegando aí. Fala Vascaíno, então vamos começar essa resenha aqui, né? Jogo importantíssimo. Antes de começar a resenha, né? Lembrando que hoje, no pós-jogo, tem sorteio, aquele sorteio semanal da Amo Vasco TV, que dá uma camisa oficial da capa modelo supporter. Essa daqui, galera, é um dos modelos que você pode escolher. São 11 modelos, se liga, emborrachada. Essa camisa é animal, eu gosto muito dela. E ela pode ser sua ou outro modelo que você escolher. Para participar, Caveira, como é que faz? É fácil. Você tem que ser inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, botãozinho vermelho em branco aqui embaixo, inscreva-se, tá? Já ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos. E você precisa curtir e comentar os vídeos da semana. Quanto mais vídeos você curtir e comentar, mais chance você tem de ganhar. Então vamos começar essa resenha, galera. Dia importantíssimo pro Vascaíno, né? Domingo, vai ser no fim do dia, você vai ter o final de semana inteiro de paz, mais de ansiedade. Eu não sei o que é pior. O Vasco jogar no sábado, 11 da manhã, né? Se o Vasco perder, estraga o final de semana inteiro. Ou o Vasco jogar no domingo, no final do dia, né? Já na noite, 9 horas vai ser o jogo, que a gente passa o final de semana inteiro ansioso, pensando o que o Cabo vai aprontar para esse jogo contra o Brusque, que vem bem, né? É um dos times que vem aí empolgando aí a sua torcida. E o Vasco, diferentemente, vem muito mal, 7 pontos. Meu amigo, empate é má resultado. É vitória, 6-0, hoje é goleada, mas a gente tem que somar 3 pontos. O Vasco está com 7 pontos, tá sim a 3, 4 pontos ali do G4, mas está 1 ponto ali do Z4. Lembrando que, minha opinião, tá, galera? Tá no início. Eu acho que muito mais importante do que pensar em posição topo ou embaixo da tabela é começar assim, juntar pontos, né? Porque, meu irmão, esse campeonato vai ser difícil demais. E o Marcelo Cabo vai ter algumas voltas, né? Nesse jogo contra o Brusque, né? O Léo Matos deve sim voltar na lateral direita. Não está confirmado, né? Aquele esquema, eles não têm acesso aos treinos. A gente busca informação daqui, busca informação dali. Mas o provável time, vou trazer o provável time para vocês aqui, tá? Só para vocês entenderem. Lucão no gol, uma vez que o Vanderlei continua fora por conta do Covid-19. Léo Matos deve voltar à lateral direita. Eu venho dizendo aqui que o Léo Matos, quando está bem fisicamente, é de grande valia para o time do Vasco. É um cara que é bom de cabeça, é um cara que eleva a estatura do time, é um cara que apoia bem, mas para isso precisa estar bem fisicamente. Então, Léo Matos voltando, zaga mesma zaga do último jogo, dos últimos 2 jogos, Hernando e Castan, lateral esquerda, o Zeca que fez a direita, deslocado para a posição de origem, lateral esquerda. Meio campo, né? O meio campo, né? A gente tem uma situação aí que a gente jogou o último jogo com Bruno Gomes e Andrei na volância. E o Bruno Gomes deu aquele mole, deu uma cabeçada, meninada, molecagem, foi expulso. Então a tendência é que o Galarza entre na posição que o Andrei jogou e o Andrei seja deslocado para primeira volância. Marquinhos Gabriel no meio, fazendo a armação do jogo, né? E aí Morato, MT
e Germancano, meu amigo. Meu amigo, vamos rezar que esse jogo o Vasco precisa trazer os 3 pontos. E essa situação toda do Vasco, né, galera, mostra tudo muito do momento do Vasco, né? E durante o dia de hoje, né, cara, durante o final de semana, melhor falando, eu vou falar do final de semana, né? Que eu passei o final de semana só pensando nesse jogo, e eu sei que você também, porque a gente troca aquela ideia maneira pelo DM da Amo Vasco TV lá no Instagram, inclusive pra galera que tá mandando mensagem lá, a demanda tá muito grande, tem muita mensagem, então se a gente não tá conseguindo responder de bate-pronto, né, como era 2, 3 semanas atrás, a gente vai responder todo mundo, né? Eu não gosto de deixar ninguém esperando, então a gente já vai lá naquele bate-papo. Se você não segue a Amo Vasco TV, cara, já vai lá no Instagram, procura por @AmoVascoTV, e aí você vai seguir a gente vai trocar aquela ideia maneira. É bem maneiro o Instagram da Amo Vasco TV. Então, nesse DM, a gente sente o termômetro da torcida, né, cara? E é impressionante, né? A torcida tá, meu irmão, com a paciência, né? E eu e o Bigode, você vê aqui pelos programas, né, cara? A gente está sempre pró-Vasco, né, cara? A gente escolheu estar ao lado do Vasco, né? Sem grupo político, né? É legal que eu tenho a minha opinião, o Bigode tem a dele, né? E a gente converge nessa situação de que ao lado do Vasco, independente de quem esteja lá sentado na presidência. Porém, existe uma situação hoje no Vasco, porque acontece o seguinte, o Vasco hoje é um boxeador praticamente nocauteado. O Vasco vem tomando porrada desde o início, desde o Carioca, né, e o início da Série B, e tá zonzo. E aí, dentro do Vasco, existem, eu não gosto nem de chamar de torcedores, mas existem pessoas, né, e grupos dentro do Vasco, né, que esperam o Vasco tontear para sentar o sarrafo e, quem sabe, derrubar o Vasco de vez. E durante esse final de semana, várias foram as mensagens, né, muito negativas e muito agressivas em torno do Vasco, do clube do Vasco, né? E uma delas, né, foi uma que eu recebi no WhatsApp eu não sei se ele é deputado, se ele é vereador, o que ele é, mas ele é político, Alexandre Esquerdo, né? Eu não tenho rabo preso, vou falar diretamente com o Alexandre Esquerdo, né? Dizendo, né, que alguns jogadores do Vasco, né, o Vasco que tá para lançar o uniforme aí com LGBTQIA+, né, amanhã, hoje, né, é o dia, né, da luta contra a homofobia, né, o dia do orgulho gay, né, e o Vasco decidiu fazer um uniforme e abraçar a causa, como o Vasco da Gama sempre foi abraçador dessas causas das minorias. E esse cara, né, tá fazendo um vídeo que circula pela internet dizendo que alguns jogadores não querem entrar com um uniforme, né, porque é um uniforme que não condiz com o que eles pensam. Galera, isso é muito sério, cara. Assim, eu não consegui entender a mensagem que ele quer passar. E não é a primeira vez que esse rapaz faz do uso da ferramenta do WhatsApp a mesma situação. Gravar vídeos, espalhar os vídeos com mensagens contra o Vasco. Que isso daí, meu amigo, é contra o Vasco. E ele, que é vascaíno, teve envolvido, inclusive, na aquisição do terreno do CT, né? Isso me levanta uma antena, galera, na minha cabeça, né? Porque eu começo a pensar o seguinte, pô, mas por quê, né, cara? Por que isso? Por que num momento como esse? Que era um momento pro vascaíno estar unido, cara. Porque o Vasco tá tomando porrada. É aquela história, tá saindo na porrada, tá zonzeando, tá quase caindo no chão. Um amigo tem que vir aqui, pegar na mão, puxar. Entrar na frente, proteger. O cara não, o cara tá dando mais porrada no Vasco. Por quê? E aí, cara, que eu chego. Não é só ele, não é só o Alexandre Esquerdo, são várias pessoas que têm essa opinião. Não estou dizendo aqui que o Alexandre Esquerdo, né, é contra o Vasco, está sabotando o Vasco, né? Mas são pessoas que sistematicamente esperam o Vasco estar fraco para poder falar mal do Vasco. E aí ontem, né, você conhece o Rica Perrone, gosta dele ou não, eu gosto de ver os vídeos dele, às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, né? Para mim é saudável esse tipo de situação, concordar e discordar. E ele fez um vídeo, né,
falando sobre o Red Bull Bragantino. E no fechamento do vídeo dele, ele chega à conclusão que o formato de administração no futebol brasileiro atual, né, ao qual o Vasco se inclui, né, é falido e que não vai dar certo nunca, que ele acha que os clubes devem ser comprados por empresas, grandes conglomerados, né, como esses árabes, né, que tem o Manchester City, né, o Milan, né, para fazer o futebol e gerir o futebol profissionalmente. Galera, queria trazer aqui eu quero plantar essa pulguinha na cabeça do vascaíno que nunca pensou nisso. Você acredita que o Vasco, nessa situação hoje, com a política do jeito que está, que todo ano um grupo que ganha tem oposição ferrenha durante os 3 anos, como foi do Alexandre Campelo, que até sabotagem recebeu, nego invadindo a sala dele da presidência. Você acredita que o Vasco vai sair da lama? Tem jeito, se for nessa situação atual? Você acredita que o Vasco tem jeito de sair dessa lama no sistema atual, com essa política de notinhas que me deixam pé da vida, meu? Todo mundo tem notinha para falar A ou B, né? Como eu sempre falo aqui, é fácil ser pedra, difícil é ser vidraça, né? E hoje quem tá lá dentro eram os que faziam notinha há 6, 7 meses atrás e agora estão escondidos porque estão tomando pedrada. Meu irmão, quem sangra é o Vasco e quem sofre somos nós vascaínos. Eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui, você acredita que o Vasco consegue sair da lama nesse sistema de presidência? Ou você acha que, de repente, um cara vindo, né, uma empresa grande dessas que toma conta desses grandes clubes, seria o ideal? É um tema polêmico demais, galera. É muito polêmico e muito difícil cravar uma posição. Mas eu confesso, né, que algumas vezes eu penso nisso. Eu falo, caramba, cara, eu acho que é só desse jeito. Porque é muito doído, cara. Eu não acredito que o Vasco vai ter uma união. E eu brigo todo dia por união aqui. Eu não quero desistir, não vou desistir de bater nessa tecla que vascaíno apoia vascaíno. Eu sempre falo aqui, sou da época, meu irmão, que não tinha celular, não tinha nada disso. A gente passava de carro, se tivesse um carro parado na rua com adesivo do Vasco, a gente parava para ajudar. Porque não tinha telefone para reboque, telefone para empresa de seguro vir buscar, não tinha nada disso. A gente sabia que parar ali naquele momento ajudaria outro vascaíno, sem saber se ele torcia para A ou se ele torcia para B. É ridícula essa situação de dizer, eu sou vascaíno e torço para fulano, político fulano, mas ele é vascaíno e torce para político ciclano. Porra, meu irmão. Todo mundo aqui é vascaíno, pô. Vamos parar com essa besteira e vamos olhar à frente, cara. O Vasco está passando por uma situação difícil e só sai dessa situação com união. E essa coisa aqui, ó, minhoca na cabeça. Você acha que o Vasco tem jeito? Se viesse um cara aí, um cara do Emirados Árabes, um conglomerado desse gigante aí, querendo injetar uma grana forte no Vasco, o que você acha? Às vezes eu acho que podia ser a solução, às vezes eu acho que não, mas, cara, a gente tem que pensar nisso. Essa é a reflexão que eu queria trazer para você. Galera, vamos se unir, vamos ver esse jogo. Vasco e Brusque, importantíssimo. O Vasco tem que sair com a vitória. E, galera, vamos tentar, cara, controlar as nossas emoções. Tá difícil demais, demais. É difícil vir aqui gravar o vídeo para vocês, cara. A gente vem porque a gente ama o que a gente faz e a gente sente que a gente tem um compromisso com vocês. Eu quero sempre saber a opinião de vocês, beleza? Então é isso, galera. Se liga no pós-jogo, ó, sua chance de ganhar uma camisa oficial da capa, beleza? Me despeço por aqui. Saudações vascaínas, aqui é Vasco, ó.